Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Nossa missão hoje é dar um salto gigantesco, um verdadeiro divisor de águas na forma como a gente enxerga a prática clínica. Historicamente, nós fomos treinados dentro daquele modelo biomédico super tradicional, sabe? Aquela ideia de enxergar o corpo quase como uma máquina quebrada, onde o foco absoluto é a fisiopatologia. Mas, e se eu disser que isso simplesmente não é suficiente para realmente curar alguém? Hoje nós vamos desbravar o método clínico centrado na pessoa. É uma ferramenta prática totalmente baseada em evidências e que é, sem exagero, a chave mestre para detonar nas provas de habilidades de comunicação e, claro, o mais importante, para transformar a nossa rotina nos ambulatórios e enfermarias. Vamos lá! O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar pelo modelo centrado na pessoa, entender a diferença entre saúde, doença e experiência, mergulhar fundo no método CIF, aplicar tudo isso em casos reais com a Jenna e o Rex e fechar com chave de ouro falando sobre comunicação e escuta ativa. Bom, começando pela nossa primeira sessão, o modelo centrado na pessoa. Aqui a gente vai falar sobre uma mudança de mentalidade que é absolutamente crucial. Pensem nisso como um choque de realidades. De um lado, nós temos o modelo biomédico tradicional. Ele é objetivo, super focado na matéria, onde a doença é apenas uma falha estrutural diagnosticada por exames. É uma visão onde o corpo é o foco, mas a pessoa acaba ficando em segundo plano. Do outro lado, nós temos o modelo centrado na pessoa. Essa abordagem reconhece que olhar apenas para a biologia quase sempre falha em resolver o que o paciente realmente precisa. Esse modelo nos puxa para além do diagnóstico biológico, trazendo para a mesa a pessoa que está ali sofrendo e a experiência única que ela está vivendo. Para ilustrar bem isso, o pesquisador Mischler trouxe um conceito fantástico após analisar milhares de consultas. Ele fala sobre o embate entre duas vozes. A voz da medicina, que é aquela que busca fatos frios e objetivos, onde dói, começou há quanto tempo. E, em contraste, a voz do mundo da vida, que é a voz do paciente, revelando o contexto, o significado daquela dor e o sofrimento real. O nosso grande desafio na clínica é não deixar que essa postura tecnocrática engula a consulta e acabe silenciando quem veio pedir ajuda. Certo, passando agora para a sessão 2, vamos focar na tríade que sustenta tudo isso: saúde, doença e experiência. Entender isso é a base para qualquer anamnese que se preze. Olha só que sacada incrível a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Saúde não é só não estar doente, não é só ausência de uma patologia. Ela é definida como um recurso para viver. Para nossa prática, isso muda o jogo. Saúde é energia, a capacidade vital que alguém tem para correr atrás dos seus propósitos. Para um paciente, ter saúde pode significar conseguir correr uma maratona. Para outro, pode ser simplesmente a capacidade de pegar um neto no colo sem sentir aquela fisgada nas costas. Nós precisamos investigar isso ativamente. E aqui nós temos uma distinção que precisa estar na ponta da língua. Doença e a experiência da doença são coisas muito diferentes. A doença é a teoria, é o CID, é o que a gente anota no prontuário baseado em anormalidades objetivas. Agora, a experiência da doença é como aquela pessoa sente isso na pele. Um diagnóstico pode ser exatamente o mesmo para 10 pessoas na sala de espera, mas a forma como cada uma delas vai vivenciar o medo, as dores e a quebra de rotina, isso vai ser incrivelmente único. E as coisas ficam ainda mais fascinantes quando a gente percebe que saúde, doença e experiência nem sempre andam de mãos dadas. Imaginem os extremos. Nós temos pacientes totalmente assintomáticos, que se sentem super saudáveis, mas que têm uma doença silenciosa não diagnosticada. E do outro lado da moeda, pessoas que se sentem terrivelmente doentes, com dores crônicas ou exaustão, mas sem nenhuma patologia biológica detectável nos exames. Entender essas sobreposições na rotina é o que nos impede de pedir uma montanha de exames complementares desnecessários e de fazer prescrições que não vão resolver o problema, poupando recursos e a paciência de todo mundo. Então, como a gente coloca tudo isso para rodar na prática diária? Vamos para a sessão 3, onde a gente apresenta a estrela do show, o método SAIF. Conduzir uma consulta centrada na pessoa é como uma dança. De um lado, a gente avalia as coisas objetivas, os sinais, os sintomas, os exames. Do outro lado, nós investigamos ativamente o entendimento pessoal do paciente. O segredo de uma comunicação clínica de excelência é justamente esse movimento contínuo de ir e vir entre o que é biomédico e o que é subjetivo, até a gente construir um entendimento perfeitamente integrado. E para não esquecer isso na hora H, nós temos um acrônimo salvador, o CIF. Ele mapeia as 4 dimensões essenciais que precisamos explorar.
S de sentimentos, especialmente os medos. I de ideias, ou seja, as teorias do próprio paciente sobre o problema. F de função, como isso afeta a vida diária. E E de expectativas, o que ele espera daquela consulta. É a espinha dorsal de qualquer prova de habilidades. Se a gente pula esse roteiro, nós até podemos cravar um diagnóstico médico perfeito, mas a pessoa na nossa frente continua sendo um completo mistério. Para deixar as coisas bem palpáveis, aqui estão algumas perguntas diretas para usar na clínica hoje mesmo. Abandone as perguntas fechadas e use frases abertas. Para os sentimentos, o que mais preocupa você a respeito dessas dores? Para as ideias, o que você acha que está causando isso? Para a função, como isso tem atrapalhado a sua rotina? E para as expectativas, como eu posso ajudar hoje? Uma simples pergunta como "por que agora?" pode entregar de bandeja o verdadeiro motivo da consulta, que a biologia sozinha nunca explicaria. E tem uma técnica sutil, mas absurdamente eficaz, descrita pela pesquisadora Malterud. Muitas vezes, o paciente tem vergonha de dizer o que espera do tratamento, achando que o médico é quem manda em tudo. A sacada da Malterud é usar pequenas frases acolhedoras como "deixe-me ouvir um pouco sobre" ou "eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre". Isso sinaliza, de cara, um interesse real e abre espaço para o paciente falar sem medo de ser julgado. É compartilhar o poder da consulta. Para amarrar toda essa teoria na vida real, vamos analisar agora na seção 4 dois casos clínicos espetaculares extraídos da nossa literatura base. Primeiro, pensem no caso da Gina Jamieson, uma mulher de 31 anos, super saudável, professora, remadora campeã. De repente, no fim de semana, uma dor absurda. Era um divertículo de Meckel perfurado. Cirurgia de emergência, uma recuperação super demorada. Em questão de horas, ela foi de uma atleta de elite para uma paciente hospitalizada, vulnerável, sentindo que seu corpo a tinha traído. Ela acordou com muita dor, mas principalmente com muita raiva e medo. E é aqui que a abordagem faz toda a diferença. Um cirurgião estritamente biomédico olharia para o intestino suturado, para o antibiótico correndo na veia e diria: a cirurgia foi um sucesso e iria embora. Mas usando o modelo centrado na pessoa, o médico percebeu a raiva dela. Ele sentou, ouviu ativamente e validou aquele sentimento desesperador que ela tinha de nunca mais conseguir remar. Validar essa raiva e esse medo não foi um plus na consulta, foi literalmente tão importante para a recuperação plena dela quanto os pontos no intestino. Agora, o nosso segundo caso, o Rex Kelly, de 58 anos. Ele tinha tido um infarto há pouco tempo e foi ao consultório só para checar o colesterol. Os exames estavam perfeitos, colesterol ótimo, medicina baseada em evidências brilhando. Só que o Rex estava muito cabisbaixo. Se o médico não estivesse alerta às pistas não verbais e usasse apenas as diretrizes cardiológicas, a consulta acabaria ali, com um tapinha nas costas. Mas o médico usou o SAFE. E o que ele descobriu? O Rex não estava deprimido clinicamente. Ele estava apavorado. Ele tinha medo de brincar de trenó com a família no inverno e ter outro infarto. Ele sentia culpa. E pior, não sabia quando podia voltar a ter relações sexuais, mas tinha vergonha de perguntar. A grande sacada, o médico explicou o que ele podia fazer e até chamou a família para a próxima consulta. Se ele focasse só na doença, o Rex teria saído de lá com um diagnóstico falso de depressão, uma receita inútil e cara de antidepressivo e com os mesmos medos que o estavam paralisando. Certo, indo para a nossa última sessão, comunicação e escutativa. Vamos entender como a mente processa o adoecimento. É fundamental que todo mundo na área da saúde entenda as etapas psicológicas de uma doença grave descritas por Heiser e Schroeder. Tudo começa com a conscientização, aquele baque quando a pessoa percebe que não é invulnerável. Depois vem a desorganização. É uma fase de caos mental, muito medo, perda de controle, onde o paciente pode ficar super exigente ou até mesmo egoísta. Se a gente não tiver empatia para navegar essa tempestade, nós bloqueamos a pessoa de chegar na terceira fase, que é a reorganização, onde ela encontra um novo significado e se adapta àquela nova realidade. O autor Stein descreve 4 sentimentos quase universais que batem à porta numa doença grave. O medo óbvio do desconhecido, a sensação constante de perda de rotina, de autonomia, a solidão profunda, porque no fim do dia a dor é só do paciente, e a traição. O sentimento de traição é fortíssimo. O paciente sente que o próprio corpo, que ele conheceu a vida toda, o apunhalou pelas costas. E lidar com isso exige uma escuta incrivelmente aguçada. E aí entra um dos dados mais assustadores da prática médica. Estudos mostram que, em média, um médico interrompe a fala inicial de um paciente em apenas 18 segundos. 18 segundos. Quando a gente corta a história, criamos um mundo da vida bloqueado. Ao interromper precocemente para caçar sintomas específicos, a gente ignora as pistas mais ricas.
erros diagnósticos e, o pior, o paciente não adere ao tratamento. Ele simplesmente não se sente ouvido. Para fechar e levar para o plantão de amanhã, aqui vai um checklist rápido. Esteja obcecado por pistas não verbais, sempre pergunte por que a pessoa veio procurar ajuda exatamente hoje, avalie as aspirações de vida dela, compartilhe o poder da consulta e sempre, sempre valide os medos. O verdadeiro segredo é equilibrar o rigor científico das diretrizes clínicas com a complexidade individual de quem está sentado ali. E nós encerramos essa nossa análise com uma pergunta para ficar ecoando na cabeça de todo mundo. Ao longo das nossas carreiras, o nosso foco será apenas tratar a doença ou nós vamos nos dedicar a curar, de fato, a pessoa que a vivencia? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem até aqui, bons estudos e grandes plantões para todos nós.